Olá, pessoal, tudo bem? Estamos de volta para tratar de um tema intrigante. Aquilo que ficou conhecido no passado como ordem bipolar, entre 1947 e 1991. A geopolítica nesse contexto, entendida como a arte do poder exercida pelas superpotências. De um lado, Estados Unidos, de outro lado, a então União Soviética. Era a lógica de oposição entre o bloco socialista e o bloco capitalista, tendo como lideranças no bloco socialista a União Soviética e no bloco capitalista os Estados Unidos. Era tão famosa a ordem bipolar e a lógica da Guerra Fria, respaldada no terror psicológico, representado pelo uso de armas nucleares e pelo processo de oposição política e ideológica entre o socialismo e o capitalismo. Nesse período, a ação geopolítica interna e externa dos Estados Unidos foi algo que chamou muito a atenção, marcada por vitórias e também por derrotas que, por vezes, determinaram ou influenciaram o dinamismo econômico e político mundial. Tais como a ingerência em conflitos no leste da Ásia, como foi o caso da Guerra das Coreias, ou ainda a Guerra do Vietnã, ou ainda a questão entre Taiwan, a Ilha de Formosa, e a China continental socialista. Questões que até hoje fazem parte da pauta geopolítica internacional. O mais recente e intrigante é a questão entre as Coreias, um conflito que ainda não acabou, uma vez que tivemos apenas um armistício e não um tratado de paz. Então é uma temática recorrente na geopolítica da atualidade. Outro aspecto importante são os conflitos no Oriente Médio, uma região de grande importância, de valor estratégico do ponto de vista econômico, religioso e com intensas disputas territoriais. Fatos mais recentes, como a invasão do Afeganistão e do Iraque, a partir da chamada doutrina Bush, chamou a atenção do mundo e gerou uma cruzada contra o terrorismo. Historicamente, outro aspecto é a questão do Estado de Israel, onde, desde o movimento em prol de sua criação até a atualidade, envolve disputas territoriais extremamente significativas, onde se observa uma dinâmica de expansionismo territorial, tipicamente de um ato imperialista do Estado de Israel com o apoio do Ocidente, como pode ser observado no mapa aqui representado entre 1920 e 1947, a dinâmica de expansão entre 1948 e 67, fazendo surgir os chamados territórios ocupados, e a atualidade desta região, que temos ainda uma situação extremamente complexa e complicada a ser tratada ali. Então é um tema sempre presente nos nossos vestibulares e que você precisa estar extremamente atento. Ora, mas a Guerra Fria não chegou ao fim? O fim da Guerra Fria não seria, um período em que se estabelecia relações de paz? Bom, não foi bem assim. Primeiro, o fim da Guerra Fria está associado a problemas internos dentro do próprio bloco socialista. Problemas de ordem econômica, problemas de ordem estrutural e da incapacidade de produção para atender às demandas existentes. Uma série de situações internas levaram à fragmentação desse bloco e da própria União Soviética. O contexto dos anos 70 para os anos 80 marcaram isso. E a perpetuação de uma política que foi impetrada por Mikhail Gorbachev, chamada de Perestroika e Glasnost, acabaram determinando um projeto geopolítico que culminou com a fragmentação da União Soviética em 1991. A liderança de Gorbachev foi muito importante, porque as suas reformas representaram, na verdade, uma adesão ao capitalismo, marcando uma transição da então União Soviética para Rússia e os países da chamada Comunidade dos Estados Independentes. Era o fim da bipolaridade e o início de uma nova fase, o início de uma nova ordem mundial. O que eu tenho? O fim da bipolaridade marcado por 3 pontos. O primeiro, queda do Muro de Berlim, 1989. O segundo, reunificação alemã, em 90. E, por fim, a fragmentação da União Soviética. O que era isso? Era o fim da ordem bipolar e da Guerra Fria? Muitos se perguntavam, a geopolítica acabou? Por quê? Muitos entendiam que a questão geopolítica girava apenas no entorno de quê? Apenas no entorno da Guerra Fria e da bipolaridade. Grande engano. O que eu estava tendo? Ora, a pergunta que se fazia,
E agora, qual a nova ordem mundial? O que irá ocorrer? Quais as formas de organização das relações internacionais de poder? Era o início de uma nova ordem mundial. A nova ordem geopolítica mundial seria uma ordem multipolar. Será? Essa é a grande pergunta que eu faço. E, mais do que isso, o que seria a multipolaridade? O que seria essa nova ordem mundial? Respostas você terá no nosso próximo encontro. Aguardo você para debater essa temática de forma mais profunda. Grande abraço e até lá!